Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estaremos fazendo uma resenha sobre o livro de George Orwell, 1984. Bom, como vocês sabem, já sabem porque já viram a minha resenha sobre a Revolução dos Bichos, George Orwell não é um nome verdadeiro, é apenas o pseudônimo de Sir Eric Arthur Blair, um socialista, isso mesmo, socialista, você pode até se surpreender, inglês, ali do final do século XIX e início do século XX. Bom, então vamos propriamente à resenha do livro. Trata-se de uma distopia, ou seja, uma história fictícia na qual se exagera a problematização da sociedade. Utopia é aquela sociedade em que tudo é perfeito, distopia seria aquela sociedade em que tudo é horripilante, tudo seria horrível, tudo seria, vamos dizer assim, um vocabulário apocalíptico. Como nós temos visto nos filmes aí, que toda vez sai um novo na Netflix, como Caranguejo Negro, por exemplo, ou outros, mas eu só estou me lembrando agora do Caranguejo Negro. Então, mas voltando, essa distopia conta com alguns personagens principais. Bom, os personagens principais são Winston, Julia e O'Brien. Basicamente, Winston é o personagem principal, né? Então ele tem uma vida de corretor. Ele vai lá, trabalha no Ministério da Verdade, salvo engano, e ele corrige as passagens que são ditas para ele. Então vem um bilhetinho, ele vai lá, ó, isso aqui tem que ser reescrito. Ele vai lá e reescreve. Então, particularmente, ele gosta porque ele tem que utilizar a mente nesse trabalho, tem que usar da sua criatividade. Júlia é uma, vamos dizer assim, uma militante lá, não lembro agora, só para ver que o trabalho dela não era tão importante assim, porque eu não lembro de fato com que ela trabalhava, mas ela era militante, uma bem assídua. Tanto é que eles se encontram e, à primeira vista, Winston não gosta de Julia. Mas aí eles vão ter um romance tórrido entre eles, pois os dois têm ojeriza ao partido e às ideias que vêm de cima para baixo. E O'Brien, bom, O'Brien vocês têm que ver, senão eu vou dar spoiler do livro e vocês vão ficar muito putos comigo. Então, mas basicamente a história envolve esses três grandes personagens, Winston, Julia e O'Brien. Mas o que esse livro tem de tão importante para nossa sociedade atual? Bom, ele é um livro que foi escrito basicamente há quase 100 anos atrás, em 1949, salvo engano. Se eu não estiver enganado, é 49 sim, não é 46, é 1949. Então, há quase 100 anos atrás, Sir Eric Blair, ele apontou para uma sociedade em que haveria um sistema totalitário em voga. Então, o que é considerado nesse sistema? Primeira coisa, Ministério da Verdade. Tudo que é dito passa para uma checagem de fatos, um fact-checker. Soa com alguma coisa atualmente, né? Parece que sim. Então, tudo que é dito, as pessoas querem ter a confirmação de que se tratam de informações verossímeis. E quem vai dizer isso é o governo, os caras que são legitimados pelo governo para dizer que uma fala é verdade ou não. Tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo atualmente. Outro é o Ministério acho que é o Ministério do Amor. Mas não estou lembrado que o Ministério do Amor de fato... Ah, sim, o Ministério do Amor é aquele que é o contrário, né? Lá no Ministério do Amor fazem-se as torturas. Mas aí divaguei aqui. Mas o que é importante para a gente é o refazimento da linguagem. Isso é muito interessante. Por quê? Porque cada vez mais as palavras são retiradas do vocabulário dos oceânicos. Se não me engano, acho que eles estão na Oceania, que eles estão em guerra lá. Faz tempo que eu li esse livro, eu não estou me lembrando dos detalhes, mas sim da essência do conteúdo do livro. Então, a linguagem é totalmente refeita. Eles têm um vocabulário próprio. O inglês não é mais o vocabulário oficial do país deles, e sim um vocabulário que é primitivo, quase que um inglês primitivo. Eles estão sempre cortando as palavras, e as palavras têm duplo significado para você não ter a especificação do que uma coisa quer dizer. Por exemplo, duplo pensar, uma palavra lá que significa a duplicidade de pensamento.
tanto para uma coisa é direcionada para uma coisa, tanto quanto para outra. A gente fala, duplo pensar. Então você verifica que isso também é uma estratégia que está sendo utilizada atualmente. E o helicóptero está passando. Operação? Não sei. Talvez sim, porque aqui é Rio de Janeiro é perigoso. Mas voltando, então o vocabulário. O vocabulário, por exemplo, é um método de domínio da sociedade através da linguagem. Cada vez mais que eles diminuem o seu vocabulário, a intenção é fazer com que haja um controle sobre você. Não sei se vocês já perceberam, vocês que usam muito celular, eu também uso para digitar diretamente nas redes sociais ou fazer algum trabalho através do Word. Cada vez mais o Word sabe menos palavras. Então isso não é necessariamente só porque o Word ou porque o programador lá não conseguiu colocar aquela palavra em português, já que ele é originário da língua inglesa, no vocabulário. Não, é justamente porque é através da linguagem que se molda o mundo. E quanto mais simplista for o seu vocabulário, menor é a expansão do seu pensamento, menor a expansão da sua mentalidade. E assim, mais fácil é o domínio sobre você. Quer ver um exemplo muito bom disso? É a palavra machista, ou palavra machismo. Ela propriamente ela significava característica atribuído ao homem. Então ela se equivalia na condição de antônimo à palavra feminilidade. Só que desde a década de 80 para cá, o machismo é atrelado somente a uma característica pejorativa, negativa, e que é atrelado ao homem. Então, às vezes você quer caracterizar uma mulher, né, como machista, ela é machista, mas ela tem uma característica o quê? Teoricamente, de homem. Ela é ruim porque ela está se associando ao homem. Isso é uma coisa bem sutil, mas faz com que a mentalidade das pessoas esteja sempre direcionada a entender que a mulher sempre é oprimida, sempre está em uma condição inferior, uma condição de opressão ao homem que é privilegiado e tem o domínio sobre ela. Então essa sutileza numa troca dessa palavra já faz uma estruturação ideológica totalmente forte, e que hoje em dia, para você tirar isso, é muito difícil, porque as pessoas vão falar assim, cara, você é maluco, você tá doidão? É claro que a mulher é oprimida, é claro que o feminismo fez muito pelas mulheres. Você é genocida, você é fundamentalista. Então, se você explicar somente o que a palavra significava até a década de 70 e o que ela significou a partir de um movimento político e que fez toda essa transmutação de ideia na mentalidade da sociedade, você já é visto com maus olhos. Então, isso é um exemplo muito claro de como as distopias ou os movimentos totalitários, movimentos políticos funcionam, e está tudo isso aqui no livro de George Orwell, escrito lá em 1949. Ou seja, você verifica que o cara estudou muito, os escritores, os autores e os partícipes ali dos movimentos revolucionários totalitários, elencou uma distopia sobre isso, uma história fictícia, mas que apontava para uma realidade que hoje vivenciamos. Ele foi mãe de Ná? Não. Ele previu o futuro? Não. Ele fez apenas uma análise dos próprios escritos e dos próprios fundamentos principiológicos dos movimentos totalitários. Então, por isso, esse livro é muito importante. Você tem que ler. Não deixe de ler. Mas não pense também que o George Orwell era conservador, porque eu já vi esse erro em muitas pessoas, por ele apontar brilhantemente os defeitos e fazer críticas fervorosas aos regimes totalitários, que já falei dessa diferenciação que ele verificava entre stalinismo, trotskismo, socialismo utópico, socialismo marxista, está lá no livro sobre a Revolução dos Bichos. Ele não era propriamente dito um conservador. Ele se aproximava muito mais do progressismo e liberalismo na Inglaterra, certo? Então não cometa esse erro que eu já vi muitas pessoas cometendo. Se você gostou do vídeo, gostou da resenha, gostou da análise, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu gostei, o seu like.
Mais o que eu posso dizer que vocês não estejam acostumados? Sim, vou deixar aqui o link do livro aqui embaixo, né, na descrição do canal, para que se você esteja realmente interessado, você possa adquirir o livro por lá. Você não vai pagar nada a mais por isso, você só vai estar ajudando também o canal, porque é um método de comissão, né, se você utilizar o meu link para a compra. Então vai lá, adquira o livro pelo meu link, ajude o canal a crescer, ajude esse que vos fala a continuar fazendo resenhas e escrevendo textos aí para fora. Valeu, Deus abençoe a todos, fique com Deus, abraço, até a próxima.